Oi, e aí pessoal, meu nome é Hendrik, bem-vindos ao meu canal, aqui é um espaço para desenvolvimento de jogos, se inscrevam para receber mais vídeos que saem toda semana. E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Tudo ok? Hoje nós vamos fazer um vídeo, né, para explicar basicamente o funcionamento do sistema, né, do vídeo que eu tinha postado anteriormente, né, sobre a escalada Assassin's Creed. Na verdade, né, já estava jogando alguns jogos de Assassin's Creed e estava com bastante vontade de fazer esse sistema dentro da Unity. E eu queria também fazer um vídeo sobre, né, montar, deixar tudo ok, só que, pô, remontar ia dar um trabalho do caramba. Então eu vou fazer um sistema de vídeo diferente dessa vez, explicando como é que foi, de passo a passo, né, porque eu também não gosto de só mostrar o script, mas, né, vamos lá. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né, sobre esse formato de vídeo, se dá para entender, se não dá, se vocês querem o formato antigo. Então bora lá, né? Sem enrolação, vamos lá. Aqui eu vou selecionar o nosso jogador. Eu só aqui vou mostrar o animator aqui dele. Tem umas coisas. Eu vou vir aqui na layer. Eu só vou mostrar algumas coisas que eu fiz aqui básica, né? Primeiro aqui um blend free no base layer aqui para a movimentação do nosso personagem, né? De idle, andar e correr. Ok, nada demais aqui. E tem um de fall aqui, né, de caída, né, de cair que eu fiz aqui também, que é só um pulo. Isso aqui não é necessário, pessoal, só coloquei aqui pro personagem cair ou não, né? Isso aqui também não é necessário pro tutorial, né, só a movimentação, né, porque senão o personagem não vai movimentar. Não, nem isso, na verdade. Mas e aqui eu criei uma terceira layer, né? Essas duas layers de cima aqui, eu criei uma terceira layer para poder fazer o nosso sistema de movimentação. Então, beleza, então, vamos lá. Aqui, isso aqui, se eu não me engano, não é necessário. Deixa eu ver aqui, o que é isso, na verdade? Ah, tá. Tá, não sei se é realmente necessário, eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, não é. Então, tá, isso aqui era para uma outra implementação que eu ia fazer, né? Depois eu vou adicionar esse, né, nesse projeto. Mas vamos lá. Aqui eu fiz um sistema que, tipo assim, ó, eu tentei usar um brand free, mas eu acho que não ficou muito legal. Então isso aqui eu peguei algumas 4 animações, né, do personagem se movimentando que a gente vai precisar, que ele pulando, por exemplo, para esquerda, ele pulando para a direita, né? Ele pulando para a direita, pulando para baixo e pulando para cima. Então, adicionei isso aos valores, né? Vamos aqui no parâmetro, que eu vou mostrar, por exemplo, o H aqui para ele pular para a esquerda, por exemplo, eu coloquei H less 0, né? Menor do que 0. Aqui H maior do que 0 e assim, né, sucessivamente. Aqui, por exemplo, o V maior do que 0 e e, e V menor que 0. Beleza, vou continuar aqui. Aí, beleza. Esse é o esquema da animação que a gente vai precisar para as movimentações de pulo, né? Beleza. Ok, eu vou até demonstrar aqui rapidinho. Esse vídeo provavelmente deve ficar grande, pessoal, então eu vou tentar demonstrar rápido, mas eu gosto de tentar explicar melhor. Aqui, ó, por exemplo, eu entrei no estado dele que ele tá aqui, por exemplo, aqui no Animator, ele tá no idle, né, de pendurar. Aí caso eu vou para a esquerda, por exemplo, aqui, ele vai, você viu, ele foi para movimentação da esquerda e depois ele volta.
Eu achei, ó, e agora foi pra cima, né? Apertei pra cima e ele fez a animação de cima, depois voltou. Eu achei esse esquema aqui funcionou melhor que o Blink Free pra mim, né? Então, acho que vocês podem testar aí, mas vocês vão precisar da movimentação para ficar bacana. Beleza, agora, deixa eu vir aqui no player. Vou abrir o script aqui, script do player. Aqui, beleza. Abri o script do player. E eu vou abrir o script também. O script escalado com Note, na verdade, que eu acabei criando aqui. Esse script também vai estar acoplado no player, como está ali, e ele vai ser necessário para todo o esquema da escalada em si. E nós vamos ter um terceiro script, esse aqui, Note, vou abrir ele aqui também, que ele vai ser necessário também para poder funcionar. Então, vamos explicar. Aqui no nosso jogador, a gente não vai utilizar nenhum esquema, né, de Note, né? Normalmente nos meus vídeos eu gosto de fazer todas as mecânicas só no script do player. Só que isso não é um hábito tão saudável assim. Você acaba que, por exemplo, essa mecânica né, de escalada ela é mais complexa, né? Ele requer múltiplos passos. Então, se colocar tudo, enfiar no script só do player, ia ficar complicado. Então, né, vamos lá, né? Vou colocar aqui, beleza. Aqui, eu só vou ter uma void chamada escalada, que quando eu aperto F, né, eu vou pegar aqui o climb e eu vou dizer que ele vai receber ao contrário dele mesmo, né? Ou seja, se ele for falso, ele vai receber verdadeiro, se ele for verdadeiro, vai receber falso. E eu só, na escalada, só vai ter ele, que é um bool climb, para saber se eu estou pendurado ou não, né? E aqui eu vou ter como é que fala, uma script chamada script escalada com Note, que é o outro script que está acoplado no nosso player. Beleza. E aqui dentro a gente vai usar o init climb aqui, né, para poder executar isso. Vamos na escalada com Note, que eu acho que vai ficar melhor assim explicado. Eu vou dizer para vocês que eu acho melhor que vocês deem uma copiada. Eu vou explicar um pouco, mas é legal que vocês copiem aí. Eu tentei fazer do jeito de vocês. Beleza. Aqui no escalada com Note, a gente vai ter o nosso climb também, né, que ele vai estar pendurado, né, para a gente saber se está pendurado ou não. E um transform chamado current climb, que é o objeto que a gente vai pendurar nele, né, o objeto que eu vou pendurar nele. Aqui no exemplo, o objeto são esses cubinhos laranjados aqui, e seriam mais ou menos os pontos específicos onde o personagem conseguiria agarrar, né? Então, o transform de current climb é exatamente um daqueles quadradinhos ali, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, um objeto vazio ou qualquer outra coisa. Aqui nós vamos ter... Peraí, só dar uma... Aí. Aqui nós vamos ter um header para a gente fazer um sistema de detecção de colisão para a gente poder pegar um desses objetos ao chegar perto, né? Então, aqui eu fiz dois esquemas, mas vocês podem fazer um só. Primeiro aqui criamos um vector 3 handOffset para a gente achar uma posição específica da altura do jogador. Da altura do jogador, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, ó, tá vendo o mouse onde está? Essa mais ou menos é a altura do range offset que a gente configurou aqui no player. Deixa eu vir no player. Aqui, ó, hand offset. Essa altura aqui que eu peguei, eu simplesmente venho no player, criei um objeto vazio, e aqui, ele vai estar no 00 aqui, ou seja, ele vai estar aqui. O que eu fiz para achar essa posição foi só pegar aqui, levantei mais ou menos na altura do peito do personagem, que é a altura mais ou menos onde a mão vai escalar.
E eu vi aqui as coordenadas, peguei aqui no position, copiei, deletei aqui que eu não ia precisar mais, e vim aqui no range offset e colei. E veio assim esse valor aqui que me sugeriu interessante. Beleza. O próximo passo, eu testei dois métodos específicos. Eu fiz aqui um public float sphere radius, porque a gente vai utilizar uma função chamada utilizar uma função chamada sphere physics sphere overlap sphere, na verdade, para a gente poder detectar uma colisão rápida. E eu testei tanto com o sphere overlap sphere quanto o overlap box, né? O overlap sphere faz uma colisão com uma esfera, né? E o box de uma caixa, né? Então eu testei com os dois e eu acho que o box ficou melhor, então eu não apaguei aqui, mas vocês copiem se vocês quiserem. Aqui embaixo temos o int layer, coloquei a layer que a gente vai precisar lá na função, e o climb tag, uma string, objeto escalada, que essa tag, eu venho aqui pessoal, nessa tag, que eu coloquei nesses objetos aqui de escalada. Então eu vim aqui é o objeto escalado, adicionei uma tag, adicionei mais uma e chamei de objeto escalada, tá aqui. E assimilei a esses cubinhos aqui, os objetos que vocês vão usar para poder pendurar o personagem. Beleza. Finalizada essa parte, a gente vai ter a parte do Climb Move. O Climb Move, a gente vai ter um float, que é o Climb Move Delay, que é a velocidade que o nosso personagem vai pular de um objeto para um outro. E um Vector Trace Offset, que é a posição em que o nosso jogador vai ficar em relação ao objeto. Deixa eu dar um play aqui e mostrar para vocês. Aqui, ó. Dá uma observada. Quando eu chego perto e aperto F para entrar, você viu que ele está na posição certinha da mão, mais ou menos na altura. Se eu colocar só transform.position, o jogador ele vai ficar... Não, peguei aqui o objeto errado. Deixa eu pegar aqui o player. Peguei aqui o player. Ele ficaria mais ou menos nessa altura aqui, porque é a altura do jogador. Então ele ficaria escalando nada, por exemplo. Então é bom eu usar o offset aqui para poder ajustar qual posição que o personagem deveria ficar. E aqui o Bull Move It, né, pra gente saber. Isso aqui a gente não vai utilizar, mas eu utilizei por um método aqui abaixo que eu acabei mudando no futuro. Beleza, vamos para a parte então dos scripts, como é que funciona. Aqui eu criei uma voz chamada, não, isso aqui deixa para depois, isso aqui que não é necessário. Isso aqui não é necessário por enquanto, então não precisem fazer, é igual. Tem aqui o initClimb. Eu fiz uma voz chamada Bull initClimb. O que o initClimb faz? Primeiro ele vai verificar se a gente o climb é verdadeiro, quer dizer que se a gente está pendurado. Se a gente está pendurado, então eu vou dizer que a gente vai deixar de ficar pendurado. Ou seja, isso aqui, essa função vai ocorrer quando a gente apertar o F, ou o botão que vocês vão utilizar para fazer o seu personagem agarrar na parede. Então, caso ele for verdadeiro, né, ele vai ficar falso. O current climb, vamos dizer que é nulo, que é o nosso objeto de referência que a gente vai pendurar. Eu vou pegar o nosso rigid body e eu vou dizer que ele é verdadeiro. Por quê? Aqui embaixo é o que a gente utiliza, é tudo ao contrário disso aqui que a gente vai utilizar para a gente poder pendurar, né? Então, tudo aqui eu vou habilitar novamente. Aqui eu desabilito. Por exemplo, eu vou pegar e vou entrar no estado de climb, por exemplo, aqui embaixo, que é mais fácil. Por exemplo, current climb vai receber get climb objeto, que é uma função aqui que eu vou explicar também. A gente vai usar o get climb para poder pegar o nosso objeto de referência.
O climb vai receber verdadeiro, ou seja, a gente vai entrar para pendurar. Vou pegar o nosso rigid body, vou dizer que a nossa gravidade vai ser falsa para a gente não cair. Vou vir aqui no nosso Capsule Collider, nosso jogador, e vou desabilitar para que não tenha nenhum bug de colisão, né? Porque o nosso personagem pode acabar entrando na parede, daí dá conflito de colisão. Eu vou dizer que o nosso transform.parent vai receber o getCurrentClimb. Eu não sei se vocês tomou spoiler de quando a gente estava vendo aqui o nosso jogador pendurado, mas o que eu faço quando o nosso jogador pendura para ficar mais fácil, eu acabo fazendo o nosso player, por exemplo, ser filho de um desses, né, desses objetos de escalada. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Isso para facilitar o processo. Então, de que transform.parent, né, recebe currentClimb. Beleza. E eu retorno climb no final. Ou seja, para saber, para retornar se é verdadeiro ou não. Aqui no player, é essa função que eu utilizo aqui, para caso eu aperto o F, né, nesse caso, eu aperto o F, ele vai e pendura. Então, todo o esquema de eu iniciar ou deixar de pendurar vai estar nessa função initClimb. Mas espero que vocês tenham entendido. Beleza. Agora eu vou explicar aqui o getClimb que está dentro dessa função, né, que a gente vai precisar. O getClimb nada é mais nada menos do que a função que a gente utiliza para a gente poder capturar esse objeto que a gente estiver mais perto do jogador de escalada. Então o que eu faço? O que a gente faz? Primeiro nós fazemos um transform chamado de result, que é nulo, para no final retornarmos um resultado para deixar de dar erro. Beleza. Aqui, ó, tá vendo que até tá comentado aqui uma função de Overlap Sphere, que eu testei tanto o Overlap Sphere, funcionou, mas ela tem um problema e depois eu vou falar para vocês por quê. E aqui tem e depois eu fiz esse mesmo jeito com o Overlap Box. O que essas funções fazem? O Physics Overlap Box e o Sphere. Eles criam uma esfera, uma caixa, né, com o tamanho que você quiser, e ela vai colidir com as coisas. E essa função ela vai retornar todos os colliders que colidiu com essa caixa ou com essa esfera, no caso do Overlap Sphere aqui. E o que a gente precisa? A gente precisa, por exemplo, aqui eu utilizo o nosso transform.position mais o handOffset para ele criar uma caixa perto do peito do personagem. Dizemos que, deixa eu ver se aqui essa parte de box size. Aqui eu crio um vector 3 box size desse tamanho aqui para a gente criar o tamanho da caixa que a gente quer criar. A rotação coloca o próprio transform.rotation do player. E no final a layer que é o sphere layer que é 1. Tranquilo. O que a gente faz? Primeiro, eu pego uma lista de transforms, né? Climb objects, né? E aqui no for each eu digo aqui no for each eu digo que eu adiciono todos esses objetos pegadores nessa lista. Então eu venho aqui, primeiro eu pergunto se ela é da tag de objeto escalado, ou seja, se não for, não vai pegar. Se o collider não é o collider do próprio personagem, porque ele vai retornar o collider do personagem principal também. Então vamos dizer que se ele for ele só vai pegar se ele for diferente do nosso transform, a gente não pegar nós mesmos, né? Basicamente isso, o collider do próprio jogador. E aqui eu utilizo o climb objetos, né, que é essa função aqui, e adiciono o item caso isso aqui for verdadeiro, caso for um objeto escalado. Isso aí. Com isso feito, a gente vai fazer criar uma variável distância máxima, distmax, e dizer que
ela recebe marfef.infinity. E vamos fazer um outro for each para verificar a distância entre esses objetos. Quais deles estiver perto, ele vai retornar qual estiver perto, e daí é o objeto escalado que a gente vai pegar. Precisava talvez disso tudo? Talvez não. Porque se você colocar os objetos de escalada longe um do outro, como está aqui, ele só vai detectar um objeto só, ele só vai adicionar um objeto na lista. Mas para prevenir, né, caso você acaba colocando perto uns dos outros, esse tipo de coisa que for rolar no seu jogo, ele vai evitar de dar bug, né? Apesar que eu acho que não daria bug de qualquer jeito, mas ele, por exemplo, talvez você chegaria perto de um objeto e tentaria agarrar nele, mas com um jeito simples ele iria para um outro do lado, por exemplo. Então acho que não seria contra-intuitivo. Beleza, vamos lá. No resto é isso aí. Então, caso vocês não tenham feito, copiem aí, isso aí. Beleza, agora vamos pro próximo. O init climb eu expliquei, o resto eu expliquei. Aqui eu fiz o climb update. O climb update ele vai ser responsável apenas por uma coisa, para fazer o nosso personagem ele ir direto de um objeto para o outro. Então ele sempre vai estar fazendo um transform.lerp, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, climb, né, se eu estou pendurado, se o nosso objeto de climb for nulo, ele vai automaticamente voltar a ficar falso e vai retornar, não vai deixar isso aqui acontecer. E e aqui é bem simples, só transform.local position, isso porque a gente é filho do objeto de escalada. Então, transform.local position vai receber um transform.lerp da própria posição, né, local position, dele do vector 3.0. Nesse caso, o vector 3.0 é o zero do nosso objeto pai, né, que é o objeto escalada, mais offset, né, que é o vector 3 que a gente utilizou, né? Você vai ajustando, né, a altura do personagem, como eu mostrei aquela hora. Então, isso aqui você ajusta e vê quando que vai ficar bom, né? Para que ele ficar direitinho, para que a mão fique no local do objeto escalado. Temos aqui o climb move delay, né, para velocidade, multiplicado por time ponta delta time, beleza. E aqui local rotation, a gente coloca quaterno.euler 0 para ele ficar, né, certinho na rotação do objeto pai. Beleza, aqui tranquilão, nada demais, aí fácil. Aqui o OnDraw Gizmos não precisa, só fiz isso aqui só para ver o tamanho da caixa, como é que a caixa fica. Então se vocês quiserem fazer, tá aí também, só para ver o tamanho como fica lá. E o grande pulo do gato que a gente vai fazer para a gente mover o nosso personagem de um objeto de escalada para o outro vai ser esses eventos aqui. E para a gente explicar como ele funciona, a gente vai ter que ir no script do Note. Esse script do Note ele vai estar acoplado nos objetos de escalada. Tá vendo aqui, ó, ele tem cada objeto de escalada vai ter o seu próprio script chamado o script Note. E o script de Note, agora vamos ter que explicar ele também, que ele é meio grandinho, mas é simples, ele é simples de entender. O script Note, ele vai ter uma lista de objetos, né, que são transforms, na verdade, o nome é objetos, mas são uma lista de transforms. E ele vai ter mais 4 transforms, que é o objeto da esquerda, o objeto da direita, o objeto de cima e o objeto de baixo. Eu acho que vocês já entenderam como é que o esquema funciona. E uma lista de vector 3, que é vetores direction. E aqui a gente vai colocar 4 no inicial. Isso, né, para o nosso objeto esquerda, direita, cima e baixo. Ok. E aqui...
Tô perdido, foi mal. Nossa, assim, minha rua, invocado. Beleza, aí aqui nós vamos ter uma parte do Collider Info, que é o mesmo esquema que eu fiz aqui em relação ao nosso personagem, capturar o objeto escalado, que é aqui no nosso, deixa eu ver aqui, script, escalado com Node. Aqui no escalado com Node a gente não tem a parte que eu falei sobre o Sphere e o Box Collider. Essa parte é a mesma coisa. Aqui esse Radius aqui não vai precisar, porque a gente não usa mais o Overlap Sphere, são sim o Overlap Box. E aqui a gente só vai precisar de um Vector 3 Box Size. Né? Esse aqui eu acho que é um valor que ficou interessante. O Int Layer Max, né? Mask, né? Que é 1, né? Para a gente poder pegar qualquer objeto de layer. E a tag objeto, que é objeto escalado. Ok. Falando sobre tudo isso, a gente vai ter o Vector 3 Direction. E nós vamos setar, aqui ó, o Vector 3 Direction, onde a gente vai setar quais dessas direções aqui são, na verdade, em relação a esses vetores. Na verdade, ficou confuso aqui agora, mas é o seguinte. A lista do Vector 3 Direction vai ser o que a gente vai se basear para localizar os objetos de escalada que estão ao nosso redor. Então, o Vector Direction 0 é o próprio transform.up. Então, eu vou vir aqui nesse objeto de escalada, por exemplo, para explicar para vocês. Por exemplo, vou criar aqui um objeto vazio. Por exemplo, esse objeto vazio, por exemplo, vamos supor que ele é o Vector 3.up desse objeto de escalada. Então, no Y ele vai receber 1. Ou seja, essa posição. Então, o Vector 3 Direction 0 é essa posição em relação a esse objeto. A mesma coisa seria o Vector 3 right, down e essas coisas. Vocês vão saber que right seria para cá, left seria para cá, down seria para cá. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu resetar aqui a posição. Vamos dizer que para localizar, o esquema para fazer a gente localizar esse objeto Node aqui de cima como em direção em cima em relação a isso aqui, é que eu vou pegar esse vetor aqui e eu vou dizer, vou fazer uma verificação de distância entre esse vetor e esse. E eu vou ter outra verificação de vetor entre, por exemplo, o left, por exemplo, o right, quer dizer, o vetor right, e eu vou verificar, esse aqui está mais perto desse, ou o vector 3 up está mais perto. Nesse caso vai ser o up. Então, como o up está mais perto desse, esse Node vai saber que o up objeto aqui, por exemplo, ó, segue o mouse, o up objeto aqui é esse objeto. E em relação a, por exemplo, o right, por exemplo, aqui, você é o objeto.right, ele vai fazer a mesma verificação de distância e o vector 3 right vai descobrir que ele está mais perto desse objeto aqui. E daí vai setar ele como objeto left. E é assim que o jogador, quando o jogador acessar esse objeto para escalar, ele automaticamente vai acessar o node dele e vai saber que esse objeto de cima, que é esse objeto de cima quando ele tiver que apertar para cima para subir, e esse aqui vai ser o objeto da direita quando ele apertar para a direita. Então é basicamente esse o sistema, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Beleza. Agora vamos fazer o mesmo esquema aqui. No start nós setamos quais que é o vector 3.up, um vector 3 down, né, que está até na legenda aqui. Eu dei uma comentada aqui que eu fui experimentando, né, mas isso aí. O 2 é o right, né, que é o left, mas é menos right que é o left. E o 3 é o right, que é de direita. Beleza.
Aqui nós fazemos o mesmo esquema lá, usamos o Collider 2, Overlap Box, Transform.Position, né? Posição, Box Size, nosso Vector 3 aqui, Transform.LocalPosition e o Layer Mask para criar o objeto. Ou seja, ele vai criar uma caixa, um collider, ele vai criar um collider que vai ficar ao redor aqui e ele vai capturar esse objeto e esse objeto aqui para uma lista. E é isso aí. Com os dois é a lista dos objetos que ele colidiu. Aqui a gente vai descobrir com a tag e se não é o nosso próprio objeto. E vamos adicionar eles na lista dos objetos aqui, essa variável, né, de lista. Beleza. Logo em seguida nós vamos usar essa função setObjectsDirect para saber quais dessas direções é a direção que eu estava falando, né, que é o esquema que eu acabei de explicar, né, tipo, se ele é de cima, se ele é de baixo, se ele é direita, se ele é esquerda. Isso aí. Aqui no setObjectsDirect, primeiro antes de eu explicar o setObjectsDirect, eu vou explicar o FindDirectObject, que é o que eu vou utilizar aqui para saber qual número ele é, né? Então aqui, nessa função, eu vou retornar um inteiro, né? O FindObjectDirect. Eu vou usar o transform, vou usar aqui o objeto para a gente saber qual é o objeto. Não, beleza, até eu tô começando a ficar confuso aqui com o meu esquema, bicho. Realmente é complicado, já tem 31 minutos de vídeo aí. Né? Se tiver difícil aí, pessoal, vocês dão um pause aí, reflitem aí devagar aí, vão copiando o código aí, vão testando aí, vão ver se tá bacana. Beleza. Voltando. Beleza, no FindDirectObject é uma função para a gente saber aquele esquema que eu acabei de explicar, né? Que eu vou usar o vetor para descobrir qual direção é o objeto que é o cima, da esquerda, direita e de baixo. Beleza, então eu vou usar o Vector3Direction. Vou fazer um Vector3Direct aqui com a posição desse objeto aqui que a gente vai utilizar, menos a Transform.Position. Fazendo um float de distância, né? Marf.Infinity, para descobrir quais desses dos objetos ele está mais perto, o Vectores Direction, que é esse aqui. É por isso que eu fiz esse esquema de que o 0 para cima, que o 1 é o para baixo, e por isso. Então ele vai pegar essa lista e ele vai verificar quais desses vetores aqui está mais perto dele. Eu expliquei isso 300 milhões de vezes, né? Tá até chato. Mas isso aí. Descobrindo no float D aqui, que é o Direction menos Vectores Direct, isso aqui é basicamente vector 3 pontos de distância. Então, se vocês quiserem usar aqui D, receber vector 3 pontos de distância entre o vetores.i, vai funcionar também. Então, beleza. D. Então, nós vamos descobrir se D é menor do que a distância. O primeiro sempre vai ser, né? Porque o primeiro é Marf.Infinity. Então, se ele for, a distância vai receber D. E o resultado, e o result, né? Esse result que vai receber I. Né? Se ele for menor. Daí ele vai verificar todos, qual que é o menor. Qual o menor for, ele vai revelar qual o índice que é o que a gente está procurando. Beleza. Usando essa função, a gente vai fazer vamos no objeto setObjectDirect, a gente vai fazer um switch para verificar qual que é. Então, por exemplo, caso for 0, que é esse aqui, a gente vai setar que o objeto up vai receber o OK, que nesse caso é o objeto que a gente está verificando. No outro caso, se for 1 é o de baixo, se for 2 é o da esquerda, se for 3 é o da direita. É isso aí, é um sistema fácil. Eu utilizo o for each aqui com o objeto O. O O
com objetos, por exemplo, porque são os objetos que, né, que a gente capturou. Então, no start, a gente acha, por exemplo, no caso desse objeto aqui, ele fez o box collider, capturou esse e esse aqui como na lista dele. Daí, no start dele, ele verificou eles como na lista, usou os 7 objetos direct para verificar qual é a direção. No int number, por exemplo, aqui eu utilizo o find object direction para saber qual a direção que é. Sabendo qual é a direção, eu utilizo o switch para setar eles nessas variáveis aqui. Setando essas variáveis, daí eu tenho quais direções eu posso utilizar. E é isso aí. Esse é o esquema que eu utilizo. Espero que dê para entender. Eu falei tantas vezes que pode ter ficado confuso, né? Beleza. Voltando aqui para a escalada com o Node. Deixa eu ver. Climb? Não, não é aqui. Aqui já está tudo explicado também. Agora nós vamos voltar no player. No player é onde a mágica acontece, né? Porque aqui tá só os preparativos, né? E como as coisas funcionam. Aqui no player é onde eu vou utilizar os inputs, onde eu vou, por exemplo, apertar o F, vou entrar e vou sair do modo de escalada. Aqui, né? Eu vou citar o climb, que é a variável no animator aqui que a gente utiliza para entrar no estado de por exemplo, o climb for igual a true, ele vai entrar no modo de idle para o modo de pendurar. Né? Citamos isso aqui. Setamos o input vertical e horizontal para movimentar. Dizemos que setamos o float no H no H, no V no V. E verificamos se o climb é verdadeiro. Se o climb for verdadeiro, aqui eu ativo e desativo o root motion do nosso personagem, porque ele vai atrapalhar, né? Então, como essas animações têm root motion, é melhor desativar também. Ok. Aqui no late update, eu venho no nosso script do player e temos aqui o escalada com Node, que é esse script. Eu vou acessar ele aqui no player, chamei ele de escalada, e aqui no escalada a gente acessa o climb update através do late update aqui. Então, através do player que a gente vai executar o climb update, onde a gente sempre vai estar indo pro pai, né, do jogador. É isso aí. Agora, como que a gente muda de um objeto para o outro, né? Que é o que a dúvida maior que ficou. Então, no começo, eu utilizei um sistema que é essa função aqui, ó, que é o change climb pos. É um sistema bem mais complicado, eu não vou dizer como é que funciona, mas aqui vocês podem ver, quiser copiar, copiem. Mas o que é o esquema? Eu apertava o botão e eu verificava se o objeto específico for diferente de nulo. Por exemplo, eu vinha no dead note, aqui eu selecionava o note, achava esse script no pai do personagem, pegava o note dele, verificava se a direção que eu estou querendo ir for diferente de nulo, se ele tinha um objeto para ir, eu ia. E era isso, é assim que funcionava, né? Só que por que isso é ineficiente? A animação não comportava bem com isso aqui. Então, se o seu projeto não tem animação, ou se é uma animação que não faz diferença, você pode usar esse esquema aqui. Mas eu não recomendo. O que eu recomendo, na verdade, é vocês virem aqui na animação do seu personagem, por exemplo, ó, hang up aqui, jump quer dizer, e usar um evento. Ok, ó, por exemplo, aqui eu adicionei um evento, eu cheguei nessa parte da movimentação, por exemplo, aqui ó, na hora que ele vai pular, por exemplo, ó, ele chegou a pular, eu adicionei um evento, chamei ele de up jump, e aqui no script
escalada com Note, eu fiz aqui uns eventos, tá vendo aqui que tem um evento? Então tá aqui ó, o up jump dele, e daqui eu digo que o Note, dead Note, recebe current climb, né, que é o get component Note. Então eu recebo o Note do nosso pai, né, o pai do player, de que current climb recebe deadNote.up objeto, ou seja, na hora que eu mudar, ele vai deixar o current climb aqui vai deixar de ser o current climb aqui, né? Ele vai deixar de ser o objeto que a gente já está pendurado para ir para o próximo, que é o objeto de cima. Então, pô, ele vai pegar o objeto de cima e o transformer.parent vai receber current climb. E é assim que funciona. Então, deixa esse aqui aberto para vocês verem. O down jump é a mesma coisa, o right jump é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar aqui é que ele vai dizer que o current climb vai receber em vez de dead note, o de esquerda vai ser o left objeto, esse aqui vai ser o right objeto porque é o right, o down porque é o down, e o up porque é o up. E essa é só a diferença. É isso aí, pessoal. Então, esse é o esquema. É assim que funciona. Vocês copiem, dúvidas aí, vocês falem comigo aí. Perdão pela brincadeira, zoeiras que aconteceu aí no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem um like. Aqui eu vou, né, dar um play aqui para mostrar novamente para vocês. Se tiverem gostado, deixem um like para ajudar. Se inscrevam no canal se vocês quiserem mais vídeo. Eu tô pretendendo fazer um remake do vídeo da escada, o vídeo também do cover também, baseados mais ou menos nesse, né? Que aqueles vídeos estão... O esquema tá muito bugado, né? Porque eu fiz tudo de cabeça naquele momento ali, não planejei, não fiz um esquema igual esse aqui que eu fiz, né? Que eu fiz em off, testei, fiz jeitos diferentes. Por exemplo, esse esquema aqui, por exemplo, ele tá um pouco bugado, ó, tá vendo? Mas ele não tá tão bugado quanto aqueles outros vídeos que eu fiz meio que na hora. Então, eu pretendo fazer um remake, se vocês apoiarem aí, eu faço. Beleza? Então, beleza, falou, valeu e até o próximo vídeo. Tchau!